Bem-vindos de volta à disciplina de Química Analítica Marinha. Na aula de hoje nós vamos falar sobre solubilidade. Bom, é muito comum quando a gente fala sobre solubilidade a gente pensar na água e no óleo e dizer que eles são completamente insolúveis, porque quando a gente põe água e óleo na mesma garrafinha a gente vê as duas fases separadas. Mas a verdade é que eles não são totalmente insolúveis. Um pouco da água fica dissolvido no óleo e um pouco do óleo fica dissolvido na água. Então, por que algumas moléculas se dissolvem completamente na água de forma muito fácil e outras não? E ainda, é correto chamar a água de um solvente universal? A gente vai discutir um pouco sobre isso na aula de hoje. Bom, existem três regras básicas que a gente tem que olhar com relação à questão da solubilização. É a presença de cargas elétricas, no caso dos íons, ou de polos, no caso das moléculas. Ou ainda, a interação entre as diferentes moléculas, né, que a gente chama de interações intermoleculares, e o tamanho da própria molécula. Ora, com relação à polaridade, a gente sabe que a molécula de água ela é polar. Agora, por que ela é polar? Porque a gente tem uma ligação entre o átomo de oxigênio e dois hidrogênios. Então, cada uma dessas ligações forma aí um ângulo. E a verdade é que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele puxa os elétrons na sua direção, deslocando as nuvens eletrônicas dos dois hidrogênios, e isso significa que os elétrons vão ficar mais tempo em cima do oxigênio do que dos hidrogênios, deixando esses núcleos dos hidrogênios, que na verdade são prótons, né, descobertos, deixando ali então uma carga positiva, né, um balanço de carga ali positivo. Então, nos átomos de hidrogênio, a gente vai ter esse polo positivo, e em cima do átomo de oxigênio, a gente vai ter ali duas cargas negativas. Isso se dá porque, se a gente fizer o cálculo vetorial ali, né, nós vamos ver que esse vetor resultante é diferente do vetor nulo, então existe um deslocamento dessas cargas elétricas na direção do oxigênio. O que a gente chama de momento de polo é exatamente esse deslocamento dessas cargas elétricas para cima do átomo mais eletronegativo. Então, quando a gente pensa numa ligação polar, é uma ligação que a gente tem, então, uma diferença de eletronegatividade entre o mais eletronegativo e o menos eletronegativo. E aí, por exemplo, no caso da ligação entre o hidrogênio e o cloro, formando ácido clorídrico, a gente vai ter uma diferença de eletronegatividade de 0,9. No caso da ligação entre o oxigênio e o carbono no monóxido de carbono, a gente vai ter uma diferença aí de 1, né? Então essas duas moléculas são moléculas polares, porque o átomo mais eletronegativo vai puxar os elétrons na sua direção, formando ali polos negativos e deixando então os núcleos mais descobertos, formando ali polos positivos. O que a gente chama de uma ligação apolar é uma ligação que a diferença de eletronegatividade é nula e, portanto, não existe, né, essa tendência do elétron de se deslocar. Então, o vetor resultante aí é nulo, porque a força nas duas direções, né, é igual, e como eles estão na mesma direção, só que com sentidos opostos, o resultado desse vetor é nulo, né? Então, além da diferença de eletronegatividade, o desenho dessa molécula também é importante. Se a gente tem, por exemplo, nesse caso aqui do fluoreto de boro, os três flúor estão posicionados ali numa tal forma que os vetores resultantes disso são nulos, então eu não consigo ter o deslocamento dos elétrons, e nesse caso eu tenho aí uma molécula apolar. Se ao contrário disso, eu tenho um desenho tridimensional que me gera um vetor diferente do nulo, aí eu vou ter então uma molécula polar. Então nós temos várias substâncias que são apolares, ou porque a diferença de eletronegatividade é nula, ou porque a posição desses átomos anula essa força de atração, né, como por exemplo o pentano, o ciclopentano, o hexano, o ciclohexano, benzeno, tolueno, dioxano, clorofórmio, enfim, são moléculas que a gente vai vendo que esse momento de polar, né, que seria esse grau de polaridade, vai do zero nessas primeiras moléculas até aparecer alguma polaridade ali no tolueno, no dioxano e assim por diante. Já os solventes
polares, eles podem ser próticos ou apróticos. O que isso significa? Os chamados próticos são aqueles que liberam um H+, que a gente já viu que esse H+, é na verdade um próton, né, que vai se juntar com a água para formar o íon hidroxônio. E os apróticos são aqueles que não são capazes de liberar esse íon H+. Então, o diclorometano, por exemplo, é um exemplo de solvente polar aprótico. O tetrahidrofurano, a acetona, por exemplo, a acetonitrila, né, são então solventes polares, então tem os dois polos, mas eles não liberam H+. Os chamados solventes polares próticos, como eu já disse, eles são capazes de liberar esse H+, e isso já vai mudar um pouco as relações, as interações intermoleculares, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas, por exemplo, nós temos aí o ácido fórmico, o butanol, então os álcoois de modo geral, né, o metano, o etano, o propano, butano e assim por diante. Então, o butanol, o etanol, o metanol, todos esses, né, são álcoois e, portanto, podem liberar um H+. O isopropanol, enfim, e a própria água que sofre, como a gente já sabe, né, a autoprotonação e, portanto, libera aí um H+. Bom, existe, então, o que a gente chama de constante dielétrica, que é a capacidade de um material de resistir à passagem de corrente elétrica. A molécula de água pura, ela tem uma baixa passagem de corrente elétrica, ou seja, ela é relativamente resistente à passagem de corrente elétrica. Isso por quê? Porque, na verdade, a dissociação da água, a gente já viu isso, né, a 25 graus Celsius, vai dar em torno de uma concentração de 10 a menos 7 mols por litro de íons H+ e de íons H-. Então, como essa concentração é muito baixa, passa pouca corrente elétrica ali. Quando eu tenho uma solução já contendo, por exemplo, cloreto de sódio, então os íons cloreto e os íons sódio vão se espalhar nessa solução e isso vai facilitar a passagem de corrente elétrica pelo movimento desses íons. Então, eu tenho uma baixa resistência e, portanto, né, passa muita corrente elétrica por essa solução salina. Então, a gente pode usar essa medida da resistência ou da condutividade para estimar a quantidade de íons que estão dissolvidos naquela solução aquosa. Quando a gente vai falar das interações intermoleculares, nós vamos ver que existem uma série de interações intermoleculares. A gente acaba chamando um grupo de interações intermoleculares de forças de Van der Waals, né, porque essa pessoa começou a estudar essas interações, né? E a gente tem, então, três forças distintas. Uma é a interação entre dois dipolos permanentes, ou seja, eu tenho duas moléculas que são polares, elas apresentam esse dipolo o tempo todo, então o polo positivo atrai o polo negativo da outra molécula e vice-versa. Eu tenho a força entre um dipolo permanente e um dipolo induzido, que a gente vai ver mais à frente como é que isso acontece, e também temos a força entre dois dipolos que são instantaneamente induzidos. E aí tem o nome dos pesquisadores que descrevem cada uma delas. Bom, a força entre dois dipolos permanentes, então como eu tenho duas moléculas que têm polos e esses polos são permanentes, aqui a gente tem como exemplo a amônia, então a gente vai ter, está representado aqui na forma de uma esfera amarela, os elétrons livres ali da amônia, né, do nitrogênio. Então eu tenho aí numa forma de pirâmide, isso resulta aí num vetor diferente do vetor nulo, e portanto a molécula de amônia é uma molécula polar, onde eu tenho então os elétrons ali sobre o nitrogênio. No caso desse tipo de molécula, a gente tem aqui um exemplo do metanol e do triclorometano, né? Então a gente vai ver que o dipolo de uma molécula vai atrair, né, o polo positivo de uma molécula vai atrair o polo negativo da outra molécula e assim por diante. Então isso faz com que essas moléculas sejam solúveis uma na outra. Quando a gente tem essa força, esse dipolo permanente, essa atração é muito mais forte do que, por exemplo, entre um dipolo permanente e um dipolo induzido. Quando é que isso acontece, Joselito? Vejam que este exemplo, eu tenho uma molécula que tem um dipolo permanente, né? E essa presença desse oxigênio, então, faz com que os elétrons se desloquem na direção desse oxigênio, então ali eu tenho um polo negativo.
Isso, na presença de uma molécula apolar, ele acaba empurrando os elétrons dessa molécula para longe, né, por repulsão das cargas elétricas, gerando então um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro. Então essa molécula que ela é apolar, ela passa a apresentar um dipolo durante um breve intervalo de tempo, como resposta à presença dessa molécula que é polar. E isso é uma força de interação menos intensa do que quando eu tenho os dipolos permanentes. Bom, e quando eu tenho dois dipolos que são instantaneamente induzidos, como é que isso acontece? Ora, eu tenho moléculas que elas são completamente apolares, mas o que acontece é que as eletrosferas elas são cargas negativas. Então, quando essas moléculas se aproximam, a eletrosfera de uma molécula acaba causando repulsão na eletrosfera da outra molécula, dos outros átomos. Então, isso empurra essa eletrosfera na outra direção e por um breve intervalo de tempo essas moléculas apresentam então polos positivos e negativos, mas obviamente que isso se desfaz rapidamente. Então essas forças de interação são menos intensas do que as anteriores, mas existem e podem ser usadas para justificar por que algumas moléculas se dissolvem, né, nas outras mesmo sendo apolares. Bom, e o que é a chamada ligação de hidrogênio? Nesse caso, eu tenho átomos com uma boa eletronegatividade, uma elevada eletronegatividade. Por conta disso, esses átomos atraem os elétrons do hidrogênio, que fica, como eu disse, com o seu próton ali meio que descoberto. Então, esse próton acaba sendo atraído pelo átomo da outra molécula, que, como eu disse, ele é muito eletronegativo, então ele puxou os elétrons para cima dele e, portanto, ele agora está cheio de elétrons ali para interagir com esse próton que está desprotegido. Então, isso é muito forte, por exemplo, na molécula de água, em que os átomos de hidrogênio de uma molécula de água são atraídas pelo átomo de oxigênio da outra molécula de água, formando as chamadas, então, ligações de hidrogênio. Isso, além da água, vai acontecer, por exemplo, com álcoois. Então, o metanol, desculpa, faz isso com a água, o etanol faz isso com a água, o propanol faz isso com a água, como a gente consegue ver nessas figuras aqui. Bom, um outro exemplo acontece com o benzeno. A gente sabe que o benzeno ele não se dissolve muito na água, mas existe uma pequena dissolução do benzeno na água por causa da ligação de hidrogênio. Isso se dá por quê? Porque esse próton, que é o hidrogênio, acaba sendo atraído pelos elétrons que ficam dando a volta ali no anel aromático do benzeno. Então essa atração entre esses elétrons e o hidrogênio da molécula de água acaba formando uma ligação de hidrogênio que aproxima e, portanto, dissolve um pouco dessa molécula. Uma outra coisa que acontece em meio de uma solução, às vezes, principalmente se nesse meio as moléculas não forem muito solúveis naquele solvente, às vezes acontece a formação de um dímero por causa das ligações de hidrogênio. Então, com ácidos carboxílicos, isso é muito comum, a formação desse dímero, porque um oxigênio que tem a dupla ligação vai ser atraído pelo hidrogênio daquela hidroxila. E o outro oxigênio da outra molécula, né, que tem a dupla ligação, vai ser atraído pela hidroxila do outro átomo. Então, eles começam a ficar juntos, dissolvidos naquele meio. Então imaginem um ácido carboxílico de cadeia longa no meio de um solvente orgânico apolar, ele vai formar esse dímero, então essas cabeças aí que tem essa forma polar se aproximam, né, interagem por ligações de hidrogênio, e a cadeia carbônica se dissolve por forças de Van der Waals no solvente orgânico. Bom, e a gente também tem pares iônicos, ou seja, eu tenho moléculas que, ao se aproximarem uma da outra, por causa da presença desses elétrons livres, por exemplo, no hidrogênio, elas acabam, então, recebendo ou doando um hidrogênio e ficando, então, formando ali um íon. Então, originalmente era uma molécula, mas se transforma num íon, por exemplo, e elas passam, então, a se comportar como se fossem íons de origem, né, de natureza. O tamanho molecular também é importante para a dissolução de uma substância na água, por exemplo. Então, se eu tenho um ácido carboxílico, se eu tenho um álcool, a presença desse hidrogênio aí vai formar uma ligação de hidrogênio com a molécula da água que aumenta a solubilidade desses compostos. Porém, se essa cadeia carbônica ficar muito longa, a molécula fica tão grande que a água não consegue solvatar, ou seja, não consegue dar a volta em torno dessa molécula. E isso acaba diminuindo a solubilidade desse composto. Então, nessa tabela, nós conseguimos ver
claramente isso. Quanto maior vai sendo a molécula, menor é a solubilidade dessa molécula na água, porque você vai ficando com esse efeito da molécula apolar muito mais intenso do que a ligação de hidrogênio, dificultando então essa solubilização na água. Bom, o que a gente chama de tensão superficial é exatamente essa diferença, né, de força, de atração entre as superfícies dessas